Esse é o canal Livros e Labirintos e hoje eu voltei aqui para apresentar para vocês A Vênus de Ille. Esse conto é de um escritor francês que viveu no século XIX, nasceu na França, morreu na França, é o Prosper Mérimée. Ele era historiador, ele era arqueólogo e isso fica bastante evidente no conto, né? A gente consegue perceber bastante coisa que é típica de um historiador, de um arqueólogo, por causa do tema aqui que ele vai abordar. Ele também foi senador e também é um escritor romântico francês, né? Ele faz parte do romantismo francês. Prosper Mérimée, ele também escreveu um conto depois da Vênus de Ille, que deu origem à ópera do Bizet, Carmen. A Vênus de Ille é um conto que foi escrito em 1837. Os franceses consideram esse conto um conto de horror maravilhoso. Olha só que como dependendo da literatura que você estuda, né, no caso se você for estudar literatura francesa, você vai ver que os autores colocam esse conto nessa categoria, horror maravilhoso. A Vênus de Ille também foi transformado em ópera por um suíço, eu não sei falar o nome dele, não vou me atrever, então vou colocar aqui embaixo, tá? Foi esse cara aqui que escreveu uma ópera. E aí também teve um libreto, né? Que foi outro cara que escreveu esse nome aqui, tá? Não me atrevo. A Vênus de Ille, estátua de cobre, romana ou grega, é mal vista pelos habitantes do vilarejo basco do Roussillon, onde foi recentemente descoberta. Os moradores a consideram um ídolo. O noivo da filha do arqueólogo local, só por brincadeira, tira o anel e o coloca no dedo da estátua. Não conseguirá mais retirá-lo. Casou-se com a estátua? É uma pergunta aqui que ele faz e aí isso vai ficar na nossa cabeça, assim. A Vênus gigantesca, sonho da serena beleza olímpica, se transforma na primeira noite de núpcias em um pesadelo de terror. Então, obviamente que esses indícios aqui que o Ítalo Calvino coloca vai fazer você ficar curioso em relação ao conto e você vai querer ver mesmo o que aconteceu, né? O que significa esse rapaz ter colocado o anel de noivado no dedo da Vênus? Que tipo de pesadelo que ela vai se tornar? Essa história vai se passar num vilarejo mesmo, um vilarejo basco. E é uma região muito rica em coisas antigas, coisas pré-históricas. Eu acho bem interessante a epígrafe que ele vai escolher para começar o conto. Que nos seja propícia e benigna esta estátua tão poderosa. Luciano, o amante de mentiras. Então a referência já é uma contradição nessa afirmação que ele faz. Esse conto é narrado em primeira pessoa. Quem está narrando é um arqueólogo que é de Paris, ele é parisiense, e ele chega, né, nesse vilarejo basco e ele está sendo esperado por um antiquário. É um personagem um tanto estereotipado aqui, um tanto cômico até, e esse narrador, ele chega primeiramente para visitar a região, ele quer visitar as ruínas, onde estão as antiguidades, pelas quais a região é conhecida. Só que ele chega próximo de um evento, que é o casamento do filho, que é o filho do antiquário. E aí é interessante porque aí você começa a perceber como que é esse narrador, né? É um narrador mais refinado e ele fica meio chateado com isso. Tipo, que maçada, né? Essa palavra, chegar bem próximo de um casamento. E ele não queria fazer parte de nada disso, né? Ele queria, na verdade, visitar as ruínas. Só que o anfitrião faz questão que ele participe de todo esse evento, né? Porque esse anfitrião, ele quer acompanhar o narrador. Logicamente não vai aparecer o nome do narrador aqui. Antes de chegar no lugar, nessa cidade, ele vai com um guia. E no caminho esse guia fala: eu sei porque o senhor está aqui. O senhor veio ver a estátua. E isso atiça totalmente a curiosidade desse narrador, porque até então ele não sabia nada de uma estátua. E esse guia, ele chama a estátua de ídolo, né? O que seria um ídolo? Seria algo que representasse um deus como se fosse o próprio Deus. E aí é a primeira coisa que deixa esse narrador curioso. E aí ele pergunta, mas você chegou a ver essa estátua? E aí é muito importante, né? Porque a primeira descrição que a gente tem dessa estátua
já deixa você em alerta. Então, conforme ele foi contando, né, que viu a estátua, ele faz esse tipo de descrição. E eis que aparece a mão negra, que parecia a mão de um morto saindo da terra. Fiquei apavorado. É uma peça antiga. Então, olha só as palavras aqui, muito bem escolhidas, para já sugerir algumas coisas. A mão de um morto. Então isso aí já causa, né, uma impressão ruim, já não é uma coisa boa. É um ídolo, estou lhe dizendo. A gente vê direitinho pelo jeito dela. Ela fixa na gente os grandes olhos brancos. Parece que está encarando a gente. Ao olhar para ela, a gente baixa os olhos. E o olhar dessa estátua realmente, de todas as descrições que você tem aqui, nessas descrições as pessoas falam, né, os personagens aqui falam do olhar dessa estátua. E esse olhar não é um olhar neutro, não é um olhar benevolente, é um olhar maldoso. Quando o narrador chega até o lugar, né, até o vilarejo que ele vai visitar, ele conhece o Monsieur Perriorrad, que está esperando ele, e aí você vem a saber que esse narrador ele é um arqueólogo famoso. Você percebe que esse narrador ele é um observador perspicaz, porque ele vai olhar tudo ao redor, vai perceber várias coisas, ele vai também fazer algumas alusões ao filho do anfitrião, ao noivo. E olha só, a primeira coisa esquisita, né, é que esse casamento ele não aconteceu ainda porque a noiva está de luto por causa de uma tia que morreu e que deixou uma herança gorda para ela. Ela já é de uma família rica, nós estamos lidando aqui com famílias muito ricas, mas provincianas. Então, olha, são detalhes que você vai prestando atenção. É um conto muito rico, de uma riqueza literária. Porque você não está aproveitando só a narrativa, né, em termos estruturais, mas você está também aprendendo sobre cultura francesa. Veja bem, isso é muito importante na literatura. Quando esse narrador chega no quarto de hóspede, ele vai passar um tempão descrevendo como que é esse quarto. E aí isso me faz pensar num ensaio do Allan Poe que foi escrito depois desse conto. Esse conto aqui é de 1837. Em 1840, o Poe ele vai escrever 2 ensaios. Um se chama A Filosofia da Composição, que ele vai dizer como que ele compôs o poema, o Corvo, e o outro se chama A Filosofia do Mobiliário, porque é justamente para falar sobre a descrição do espaço. E aí quando ele chega no quarto, ele vai descrever não só o quarto, mas como o espaço do corredor, da casa, as escadas. E não tem como você não ser levado a... Se você leu, claro, né? Se você tem essa referência ou assistiu em algum filme, a coisas fantásticas mesmo, sabe? Que causam um certo receio. Isso também faz parte da construção narrativa. E quando ele chega perto de uma janela, ele vê mais ou menos a estátua. Ele vê uma parte dela, ele presencia um fato. E você percebe que todo aquele povoado ali não recebeu bem essa estátua, principalmente depois que ela caiu na perna do Jean Col e machucou. E é tão curioso, né? Porque vai acontecer um fato ali para enfatizar ainda mais a superstição. E você, como leitor, se pergunta, puxa, aconteceu aquilo ali, né? Mas será que foi de propósito? A estátua se vingou? Ou foi uma coisa casual? Pode ser as duas coisas, aí vai depender da sua escolha. Pequenos detalhes vão acontecendo de forma gradual, até chegar no clímax, né? E você fica confuso, você nem saber mesmo se é verdade ou se é mentira. Mas eu acho legal também prestar atenção na descrição do guia, na descrição do Monsieur Perriorrad e na descrição desse narrador, sabe? Porque aí você percebe que o próprio narrador, ele vai sendo tomado pelas superstições, mas ele quer racionalizar a coisa toda, né? E aí ele também fica impressionado com a beleza da Vênus. Antes do casamento vai ter um jantar, esse narrador ele vai para esse jantar também e vai conhecer a noiva de Alphonse. E é muito interessante prestar atenção nessa cena, nessa passagem, no que o Alphonse fala sobre o anel, porque ele tem um anel muito valioso que ele vai oferecer à noiva, e é esse anel que ele vai colocar no dedo da Vênus. E ele tem um outro anel também,
que ele ganhou de uma amante, né, que ele teve quando ele foi pro carnaval, no último carnaval em Paris. E no final das contas, é esse anel que ele vai colocar no dedo da noiva. Mas é interessante você ler para você ver a simbologia dos dois. E a ironia, né? É interessante pensar também na cena na casa da noiva. Como que o narrador ele vai ficar impressionado também com a beleza da noiva, vai fazer comparações com a Vênus, com a estátua. É muito significativo também. Mas esse narrador, ele acaba criando uma certa antipatia por Alphonse, achando que ele não merece o amor dessa noiva, porque ele fica impressionado com a beleza da noiva. E aí nesse ponto, o narrador fica pensando, fica sabendo que o casamento vai ser numa sexta-feira. E aí ele fala, como é que vão fazer um casamento numa sexta-feira? Em Paris seríamos mais supersticiosos. Ninguém ousaria se casar num dia desses. E aí o próprio narrador fala, sexta-feira é o dia de Vênus. E aí tá mais um índice aqui, né, no conto, que tem tudo pra acontecer a tragédia, né? Não se casem na sexta-feira. É importante também pensar nas conversas entre o narrador e Alphonse. São conversas cheias de insinuações, simbologias, que dão respostas já para o leitor. Mas antes do casamento, começava uma partida de pila, né? É um tipo de jogo lá, tradicional daquela região. O Alphonse resolveu jogar. Ele já estava pronto, ele simplesmente tirou os sapatos, tirou o anel, nesse momento ele colocou na mão da Vênus. Além de ganhar o jogo, ele meio que humilhou com palavras os outros jogadores, né? Que é outra coisa também que vai ficar na cabeça do narrador, na cabeça do leitor, porque o narrador presencia tudo isso. Acontece essas coisas ali e o Alphonse esquece o anel na estátua. No ponto alto da festa, o próprio anfitrião, ele faz um discurso, e para o narrador esse discurso ele é vergonhoso, né? Ele é constrangedor, porque aí você pensa também, será que o narrador ele tem essa impressão porque ele é um parisiense, né? Ele meio que debocha dessas pessoas, de como elas fazem festas, de como elas se comportam num casamento? Será que é uma coisa mais irônica do próprio autor até? Ou ele tá brincando com isso mesmo, né? Um francês saberia nos responder, eu acho. Num dado momento ele vai fazer a comparação da noiva com a Vênus, dizendo que ele tem as duas mulheres mais bonitas ali na casa dele, as duas criaturas, né, mais belas e bonitas. A final da festa, pessoas bêbadas já, inclusive o narrador já tinha bebido um pouco. Aí você tem a informação de que o Alphonse desaparece, depois ele volta, e quando ele volta, ele vem desesperado, né? Pro narrador dizendo, olha, aconteceu uma coisa horrível, horrorosa. Eu não consigo tirar o anel do dedo da estátua, né? Ele volta pra tentar tirar o anel e não consegue. E aí o narrador fala, você bebeu muito, né? Você não tá bem, volta lá outra hora e tal. Mais ou menos assim, né? Ele fala, não, você não tá entendendo, né? Ela não deixa tirar o anel do dedo, né? Ela dobra a mão. E aí um ponto, né, pra manter a nossa dúvida. O narrador, assim, o Alphonse, ele pede pro narrador tentar tirar. Esse narrador vai sozinho, primeiro ponto. E depois você fica sabendo que no meio do caminho ele desiste, porque tá chovendo e ele não quer tomar chuva, né? Ou seja, ele não volta lá pra pegar o anel. E aí a noite começa. E esse narrador não consegue dormir, esse narrador tem insônia, em dado momento ele consegue, ele ouve os barulhos da festa, final de festa, aí ele ouve barulhos de pés, aí ele chega à conclusão de que a noiva está sendo já levada para o quarto. E aí eu sei que no meio da noite, sei lá, 3 da manhã, se eu não me engano, olha só, 3 da manhã, não tenho certeza. Eu sei que é alta madrugada. Ele ouve passos muito fortes e pesados subindo a escada. E 5 da manhã ele ouve de novo os passos, sabe? Eu sei que tem um período ali de tempo que ele ouve uma vez, depois ele ouve outra. E eu sei que ele vai ser acordado com gritos de horror. Ele vai oferecer para o leitor as suas conclusões, né? Porque ele chega no quarto e o noivo está morto. Só que eu não vou dizer aqui
os detalhes da morte, como que aconteceu, porque aí você vai ter o testemunho da noiva, você vai ter a racionalização desse narrador. Então tem a racionalização da coisa toda, mas também tem outros fatos, outros indícios que derrubam a racionalização. E aí, meu querido leitor, eu quero que você leia esse conto e chegue à sua conclusão do que aconteceu, como que Alphonse morreu. É um dos contos que eu mais gosto. Eu adoro esse conto, eu leio todas as vezes que eu posso e sempre descubro algo mais sobre esse narrador, sobre o conto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa leitura que eu fiz. E eu espero que vocês estejam motivados para ler. E pra depois me responder, me escrever, contar pra mim o que vocês acharam, do que vocês gostaram e do que vocês não gostaram. E é isso, eu fico por aqui. Até a próxima!